7 décadas de vida, histórias e aprendizado. 70 anos de idade é um marco significativo, uma verdadeira celebração da vida e das inúmeras experiências acumuladas ao longo dos anos. É o momento que se olha para trás e se vê o quanto foi aprendido e principalmente o quanto amou e foi amado. Agora, ao olhar para o futuro, ganha uma nova perspectiva. Se, por um lado, o tempo traz consigo a sabedoria de quem já viu e viveu muitas coisas, por outro, também é um convite para continuar sonhando e aproveitando o presente com intensidade que só quem já percorreu uma longa estrada sabe apreciar. Afinal, o menino da Vila Maria, o adolescente que por alguns anos se afastou da presença de Deus, o jovem que não resistiu ao chamado de Deus e correu para os pés da cruz, o homem que se tornou esposo de uma única mulher, o simples e forte catador de reciclagem, que enxergou em Deus a porta para o crescimento espiritual, profissional, que deixou para trás inúmeras impossibilidades e buscou formação acadêmica, se tornando geógrafo, historiador. Foi ungido auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e chegou também ao pastoreio. Foi auxiliar e diácono na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, da Vila Guilherme. Foi evangelista na Igreja Assembleia de Deus Jardim Maringá. Também pastor no Jardim Maringá, dirigindo o Jardim das Pedras, Vila Matias, de Parada 15 de Novembro, Vila Guilhermina e Curuçá. E nessa trajetória ministerial, no dia 30 de maio de 2004, foi empossado pelo saudoso pastor-presidente do Brás, o pastor Lupécio Verguiniano, como pastor-presidente do Campo de Madureira, em Atibaia. E ainda assim, continuou crescendo na escada da vida, se tornando bacharel em Direito, ingressando na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando profissionalmente com uma capacidade incrível, com um caráter irreparável e muita sabedoria. Agora, 70 anos não são apenas uma marca no calendário. São 70 capítulos de uma linda história única e inspiradora. Parabéns, pastor doutor Zacarias Bernardes Félix. Vivemos em um mundo onde milhares de pessoas elas vivem a questionar o sentido da vida. E é no contexto de muitas indagações que nós gostaríamos de afirmar, com base no cano sagrado, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, onde o profeta Jeremias vai trazer no seu livro, onde o próprio Deus disse para ele: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conheci. Antes que você saísse da madre, eu já te escolhi e te consagrei como profeta. Essa palavra nos deixa claro que nós não somos obras do acaso. Nós não viemos neste mundo para ficar vagando como folha seca. O nosso soberano Deus, ele nos afirma através da sua palavra o quão grande é o propósito dele na terra para com as nossas vidas. Olhando para um ponto específico da terra, Deus dos altos céus, ele olhou para um bairro chamado Vila Maria, em São Paulo, em um lar cristão onde Jesus ele era celebrado e adorado. Era justamente na casa do irmão Vicente Félix, da irmã Isabel Félix, que se encontrava um menino que cresceu nos caminhos do Senhor, escutando a palavra de Deus, um menino que recebeu do próprio Deus um propósito para ser profeta de nações. Eu estou falando do pastor Zacarias Bernardes Félix, que hoje celebra a vida, alcançando de Deus ricas bênçãos e misericórdia, alcançando de Deus muita alegria, saúde, vida e vida em abundância, com as mãos no arado e o coração totalmente voltado à obra de Deus. Pastor Zacarias, eu gostaria que o Senhor falasse para nós como foi a sua infância. Minha infância, ela foi muito boa. Cresci, como já dito, um lar evangélico, mas um moleque comum com outros, aprendendo a palavra de Deus. Quando cresci, eu me alonguei um pouco dos caminhos do Senhor
mas mediante um fato, eu voltei rapidinho, em 1977. E, pastor Zacarias, como foi a sua infância? O senhor cresceu no meio de quantos irmãos? Qual era a profissão dos seus pais? O senhor se lembra o que o senhor fazia, as brincadeiras, como era a estrutura da casa? Como que foi essa sua infância? A minha infância foi uma infância humilde. Nasci num barraquinho de madeira, eu e mais 6 irmãos, somos em 7. O meu pai, ele consertava máquinas. Meu pai era sócio do pai do Sérgio Reis, esse cantor. Fui criado dentro da casa do Sérgio Reis. E, pastor Zacarias, como foi a sua infância? O senhor cresceu no meio de quantos irmãos? Qual era a profissão dos seus pais? O senhor se lembra o que o senhor fazia, as brincadeiras, como era a estrutura da casa? Como que foi essa sua infância? A minha infância foi uma infância humilde. Nasci num barraquinho de madeira, eu e mais 6 irmãos, somos em 7. O meu pai, ele consertava máquinas. Meu pai era sócio do pai do Sérgio Reis, esse cantor. Fui criado dentro da casa do Sérgio Reis. Pastor Zacarias, como já foi dito, o senhor cresceu em um lar cristão. E meditando no livro sagrado, nós vamos ver que Salomão, ele recebe de Deus uma grande sabedoria. E ele vai escrever ali o livro do provérbio, onde diz assim, instrui o menino no caminho que se deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. E nós sabemos que toda a sua história, depois de receber todas as instruções sobre o cristianismo através dos seus pais, na sua adolescência o senhor se afastou dos caminhos da verdade, experimentou a vaidade do mundo, mas com o tempo o Espírito Santo, ele lhe incomodou, lhe chamou, lhe convidou e o Senhor se rendeu novamente aos pés de Jesus. O senhor poderia contar para nós como foi essa trajetória, quando foi a sua conversão, quando o senhor foi tocado pelo Espírito Santo para estar na presença do Senhor e viver conforme a vontade de Deus? Eu queria só fazer uma interrogação. Eu fui paralítico até os 6 anos de idade. Um pastor Leonel, da Igreja Maravilha de Jesus, orou por mim e eu andei. Pois cresci normal. Eu participava de muitas orações com a irmã Rosária e a irmã Zuzu. E ali nasciam as profecias, que elas eram usadas por Deus. Olhava para mim e dizia que eu ia ser um grande jovem na presença do Senhor e que um dia eu seria pastor de pastores. Essa foi a minha infância na Vila Ede, Vila Maria, e cresci-me ali e Deus foi me abençoando. O senhor se recorda como foram os primeiros cultos que o senhor participou, o dia do seu batismo, quem foi o pastor que lhe batizou? Me recordo, os primeiros cultos foi bênção. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. No primeiro culto eu fui à igreja do Mandaqui da Assembleia de Deus. Na época o pastor Natanael era o pastor. Aí me unia Ezequiel, Odair e Valdemar, que dormem no Senhor. E o primeiro culto nós fomos orar. E de repente bate na porta da igreja. E o diabo mandou alguém lá para não deixar eu ser renovado com o Espírito Santo. Oramos, continuamos, pegamos o rapaz, colocamos ele para fora da igreja com educação, fomos orar, ele entrou de novo. Aí nós não ligamos mais para ele. Aí nós fomos orar. O Senhor me renovou com o Espírito Santo, porque eu tinha sido batizado com 7 anos de idade, na congregação, na subcongregação de Vila Ede, um barraquinho na casa do Pedrinho, e também já dorme na presença do Senhor. Esse ano foi 1977, pastor. Como que o senhor recorda os cultos daquele ano?
Eram cultos mais fervorosos, as pessoas buscavam Deus de uma forma diferente. Como que o senhor relata, qual a diferença do culto de hoje para o culto de quando o senhor se converteu? A presença de Deus, ela nunca muda, mas os cultos antigamente eram mais fervorosos, porque a igreja estava mais para orar, buscar. Todos os jovens que não eram batizados com o Espírito Santo buscavam, a igreja buscava, e os cultos eram uma bênção, como é hoje, porém com hábitos diferentes. Amém. Pastor Zacarias, conhecendo a sua história e trazendo a sua história para que muitas pessoas não conhecem, lhe conhecem de uma forma superficial, eu ouso dizer que aquele menino que já havia crescido e com o seu crescimento físico, também o crescimento espiritual, assim, chegou uma época da sua vida que o senhor sentiu a necessidade de ter uma companheira, o senhor sentiu a necessidade de solidificar o matrimônio, e foi aí que o senhor conheceu uma moça feliz, sorridente, alegre, e nós gostaríamos de saber como foi essa paixão. Todos nós conhecemos a sua esposa, o senhor é esposo de uma única mulher até hoje, fizeram 45 anos de casados, então nós gostaríamos de saber como foi esse encontro com a pastora Ana Alzira, em que ano que vocês se conheceram. Conta pra gente um pouco dessa história. Eu conheci a Ana, um momento muito bom, um momento muito lindo. Nós nos conhecemos em 77 para 78. Eu fiquei poucos dias, quando eu voltei para Jesus, eu fiquei poucos dias no Jardim, no Maringá, eu fiquei poucos dias na igreja do Mandaqui e me transferi, porque era mais perto da minha casa, para a Vila Guilherme. E num domingo, o Odair trouxe a Ana, juntamente com a esposa dele, e me fez um convite para almoçar. O Odair era seu amigo na época. Meu amigo e irmão. Companheiro de igreja, irmão em Cristo Jesus. O pastor Odair. E ele me ajudou muito na fé. Aí ele trouxe a Ana e nós fomos para Carapicuíba para almoçar na casa da irmã da esposa dele. E nesse interregno surgiu a paixão, o grande amor da sua vida. Grande amor estava da minha ali. vida. Eis que estava o grande amor da sua vida à sua frente. À minha frente. E daí começou, e hoje nós temos 45 anos de casado. Pastora Ana, como foi a vida de vocês, a vida a dois? Nós sabemos que a vida a dois não é fácil, ainda mais ser companheira de um homem com um chamado tão forte como o chamado do pastor Zacarias. A senhora se lembra do dia do casamento, como foi a festa, como foi a emoção do momento, como foi essa trajetória de vocês? A senhora poderia trazer um pouquinho para nós a sua história? Sim, nós éramos um jovem bem simples, não tinha muitas condições monetárias, foi bem simples o casamento, mas Deus estava na frente, né? E passamos por muitas intempéries, mas em todas o Senhor nos deu vitória, né? Foi uma bênção e o Senhor teve uma grande obra nas nossas vidas, né? Com um mês e meio de casados, ele foi dirigir uma igreja no Jardim das Pedras e a nossa jornada está sendo até o dia de hoje. Então a senhora já iniciou a sua vida conjugal com essa grande responsabilidade de ser uma mulher idônea, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar e alguém também que estava ali sempre próximo do pastor para ajudar no pastoreio, né, na administração das igrejas. Eu acredito que a sua experiência é muito mais vasta do que nós podemos imaginar. E sabendo que na trajetória das nossas vidas, pastor Zacarias, nós atravessamos diversas estações e com tudo que nós já sabemos, que já foi dito aqui, várias estações da vida o senhor atravessou na sua vida profissional.
um jovem recém-casado, cheio de sonhos, de anseios, de planejamento. Dizem os ruídos por aí que sua vida profissional não foi fácil. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, né? É verdade que o senhor trabalhou como um catador de sucata, porque quem olha hoje para o senhor, um homem formado, um homem conceituado, muitas das vezes não sabe o que o senhor atravessou lá atrás para chegar até aqui. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós sobre a sua vida profissional. Sim, quando nós falamos sucata, não era propriamente esse tipo de sucata. Eu fui trabalhar com a sucata de peças para autos. Então eu ia nas oficinas mecânicas e comprava sucata nas oficinas mecânicas, todo tipo de peça. Depois eu separava e levava para as empresas que recondicionavam. Entendi. E depois dessa profissão de catador de sucata, que é uma profissão muito digna, nós sabemos disso. Inclusive, diga-se de passagem que hoje, né, a sucata está em alta, né, tem muitas pessoas estabelecidas, tem muitos empresários, né, nesse ramo, embora que no seu tempo não era visto dessa maneira. Acredito até que o senhor deve ter enfrentado algum tipo de preconceito, né, de palavra de peso, por conta de ter se agregado nessa profissão. Mas nós queremos saber como foi o seu tempo de estudo, quando que o senhor se despertou para fazer um nível superior, porque nós sabemos que o senhor é geógrafo, o senhor também é historiador. Como foi que o senhor despertou para esse lado dos estudos? Esse lado eu sentia a necessidade, porque quando eu me casei, eu e a Ana fizemos supletivo, juntos se formamos primeiro e segundo grau juntos, e depois nós fomos levando a vida, fui dirigir igreja e o meu salário não dava. Então o que eu fiz? Eu trabalhava na sucata e levava para a porta da igreja essa perua cheia de sucata para vender no outro dia. Sim, que sofria até uns preconceitos, alguns irmãos achavam que não era muito bom. Mas só que todos os trabalhos que eu fui dirigir como sucateiro, parando a perua velha na porta da igreja, prosperaram muito, né? Prosperaram muito. Aí um dia eu andando, eu falei, não posso ficar assim, eu vou ter que estudar. Aí eu fui estudar. Aí eu fiz o curso de geografia, história, para depois eu fazer um outro curso. Talvez a senhora vai me perguntar. Certo. Pastor Zacarias e pastora Ana, como é sabido de todos que o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós sabemos que o Senhor já veio com uma promessa, tem uma história de vida de milagres. Um menino que nasceu em um lar pobre, mas em um lar cristão, em um lar onde o nome do Senhor era glorificado e adorado. O Senhor veio com uma paralisia, né, infantil, não andava. E aos 7 anos de idade, né, através da vida de um pastor, de oração, receber esse milagre, onde o Senhor conta até trazendo muita alegria e transmitindo muito sorriso, dizendo que no dia da oração, no dia que o Senhor recebeu o milagre, o Senhor saiu correndo e nunca mais o Senhor parou. A alegria que nós sentimos em estar com o Senhor é de saber que a fidelidade de Deus, ele permanece para sempre. E como foi dito que o nosso Deus, ele não se arrepende daquilo que promete, o Senhor nasceu com promessas da parte de Deus. O tempo passou, né? O tempo passou, o tempo de menino, o tempo de jovem, né? E agora o Senhor, já numa idade mais amadurecida, acontece a sua consagração, né? Primeiro o Senhor levantado como um auxiliar, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, mas nós queremos que o Senhor relate como foi a sua consagração ao pastoreio, onde foi, como foi, que o Senhor traga para nós essas informações. Amém. O meu ministério começou com o pastor Lino Perecim, na Vila Guilherme. Ele me levou para auxiliar escala. Tinha prova naquele tempo para ser auxiliar. Aí
ele saiu depois, foi trocado do trabalho, veio o pastor que hoje se encontra em Casa Amarela, presidindo lá, me levou ao diaconato. Depois, esse mesmo pastor Antônio, ele me levou ao presbitério, e com 20 dias de presbitério, de casado, eu fui para dirigir Jardim das Pedras. Amém. Então o Senhor tem uma história vasta aí para nos contar, para transmitir, para nos ensinar. Nós podemos entender, e isso é muito nítido na sua vida e na vida da pastora Ana, que vocês não chegaram por acaso. Vocês passaram por todo um processo, por toda uma trajetória, né, na vida ministerial, inclusive passando por todas as áreas, trazendo uma experiência vasta como auxiliar, presbítero, evangelista, até chegar ao pastoreio. Pastora Ana, eu quero agradecer por essa recepção maravilhosa, por esse café, esse banquete que a senhora tem o prazer de fazer, né, para nos receber. E aproveitando, pastor Zacarias, que nós estamos aqui tão à vontade, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco para nós como foi a sua trajetória como evangelista, como pastor, porque o senhor nos falou já como foi quando o senhor foi levantado a auxiliar, quando o senhor foi levantado ao presbitério. Conta pra gente como foi, onde foi que o senhor foi consagrado a evangelista, a pastor. Traz pra gente essas informações. Eu tive um privilégio muito grande de ser consagrado evangelista no Brás, no Jubileu de Ouro. Eu e um outro, unicamente, só nós dois. Pastor Lupercio nos deu este presente. Então eu fui consagrado a evangelista na igreja do Brás, na rua Major Marcelino. E como pastor, eu fui consagrado em Brasília, na igreja do Divino, pastor Divino. E foi uma bênção. Me lembro até o primeiro abraço, que quando eu desci da consagração, foi Jabes de Alencar. Ele veio me abraçar, nós nos alegramos juntos. E aí nós viemos fazendo a obra do Senhor. O pastor Zacarias, o senhor falando sobre a sua consagração como pastor, eu me recordei de uma fala outro dia, o senhor falando muito emocionado, inclusive, sobre o seu batismo. O senhor relatou que o pastor Clementino foi o pastor que lhe batizou nas águas. Conta pra gente como que foi essa experiência de ser batizado com um homem tão honrado, né, que nós tivemos a tristeza de perdê-lo, né, alguns dias atrás. Como foi essa experiência do batismo? Essa experiência, quando eu adentro a este assunto, me comove, dá vontade de chorar, mas eu vou suportar. Porque eu conheci o pastor Clementino Barbosa antes de eu me batizar. Ele foi na igreja de Vila Guilherme e eu tive o privilégio de ser presidente da mocidade antes de se batizar. E ele foi, congregou com a gente, aí ele ficou me conhecendo. Aí quando chegou no batismo, que eu entrei no tanque batismal, ele olhou para o pastor Lupercio, deu um sinal, falou, olha o Zacarias que eu te falei. E o pastor Lupercio me deu um alôzinho com os 2 dedos e ele me batizou nas águas. Jamais poderei me esquecer que aquele dia ficou marcado na minha vida. Ser batizado pelo pastor Clementino Barbosa, vice-presidente do Campo do Brás. Pastor Zacarias, o salmista vai dizer que Deus ele nos tira do monturo e nos faz sentar entre os príncipes. Eu entendo que quando o salmista vai falar isso para nós, ele não está relatando apenas um charco de lodo. Sim. Porque todas as vezes que nós estivermos em ambientes onde a presença do nosso Deus não está, né, é um monturo, é algo que não serve,
né, para o céu. E o que me traz uma alegria e uma reflexão profunda é justamente do que nós iniciamos essa conversa. É o propósito de Deus na sua vida, que é muito grande, é muito vasto, é muito forte. Porque o Senhor já começou a sua trajetória, né, como cristão, como servo de Deus, entre os príncipes. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Porque quem convive com o Senhor sabe que o Senhor não se envaidece nunca, né? Por sentar com homens reconhecidos no meio cristão, de ter levantado muita gente no meio gospel, como cantores, como pregadores. O Senhor se vê como também um canal de bênção aqui na Terra? Eu me vejo como um canal de bênção aqui na Terra. Está sendo regido por esses homens, só me deram embasamento, coragem, honestidade, fidelidade e trabalho. Eu via pastor Lupes, pastor Clementino e tantos outros aguerrido nos trabalhos, e isso me deu base. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter uma escola de primeiro mundo, que é a escola da fé. E com eles eu aprendi e procuro ensinar, passar aquilo que eu aprendi, né? Dissecar os assuntos para cada um da minha trajetória, é muito bom. E pela misericórdia de Deus, tem muitos pastores, muitos cantores, pessoas que estão fora do país, que passou pelo meu ministério e me ligam todo dia praticamente, e é uma bênção para mim. Amém. Pastora Ana, eu quero agradecer por esse momento, dizer que a senhora também é uma mulher que nos inspira, né? Eu tenho certeza que essa trajetória ministerial do pastor Zacarias não teria tanto brilho se não fosse a senhora do lado, ajudando. Dizer que o quanto nós te admira, né? Nós nos inspiramos porque sabemos que a senhora não é apenas só esposa de pastor, né? A senhora é uma funcionária pública, uma professora honrada, geógrafa também, historiadora, pedagoga, então E formada em Direito. E formada em Direito. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não se aparte da vida de vocês, e que vocês continuem sendo esse canal de bênção, esse canal de pessoas que inspiram e que nos conduz ao caminho do céu. Amém? Muito obrigada por tudo. Amém.